velho. Ah! Tudo bom, pessoal? Me chamo Diego Albuquerque. Eu vou contar pra vocês hoje como é que foi minha experiência de morar e estagiar em um hospital na África, mais especificamente num país chamado Tunísia, porque a África tem mais de 50 países, e eles são muito diferentes entre si, mesmo que alguns compartilhem o clima de floresta ou de deserto ou do que seja, cada etnia, cada nação é muito diferente uma da outra. Então, essa é minha casa aqui, um estilo bem americano com alguns traços marroquinos não, tunisianos. Aqui é o jardim, depois eu mostro a parte de dentro. Ali tem uma piscininha e aqui tem uma areazinha comum, é isso. Um quadro de uma pasta de evolução, e aí a interna escreve aqui a história da medicina, o motivo da internação. E aí tem um monte de... Só para ter um começo cronologicamente em sequência, quando eu estava na faculdade, durante o 5º ano, eu tive a oportunidade de fazer um estágio. A gente podia escolher um mês durante o nosso 5º ano para poder fazer alguma matéria, oftalmologia, trauma, o que você quisesse, onde você quisesse. Então, se você se organizasse, dava para você ir para São Paulo, para você ir para o Rio de Janeiro, ou até mesmo internacional. E aí, através da IFSMA, que é a Associação Internacional dos Estudantes de Medicina, eles, na minha cidade, que é Goiânia, quem organiza é a DENEM, a Direção Nacional Executiva, alguma coisa, esqueci o nome. Perdoa o pessoal da DENEM, eu adoro vocês, mas esqueci o nome. E aí eu participei, fiz o edital, me inscrevi e consegui a vaga. Aí eu tive que pagar a taxa de manutenção para essa equipe que organiza a IFSMA e a DENEM. Eu não sei quanto que foi para cada um, mas eu paguei cerca de 800 e pouquinhos reais. E aí isso incluía toda a parte burocrática. Eu só tinha que assinar alguns documentos. E aí, como eu pleiteei a vaga, consegui. E eu, a partir de então, tive que organizar. Eu fui sorteado para o mês de março do ano de 2019. E aí eu organizei, pedi para o meu professor uma semana de folga antes do intercâmbio para eu poder ter uma folga, para eu poder primeiro ir para a Europa, porque daria sim para eu passear em algumas cidades, e depois de Paris pegar um voo para Tunísia, que é um país que fica perto da Itália. Fica como se fosse 3 horas de Paris, descendo, é bem pertinho. Eles eram colônia francesa, então é muito fácil você pegar um voo entre a França e o país que eu fui. E aí lá eu cheguei, foi assim, eu tinha visto algumas informações, mas não queria ver tudo, porque eu queria ter a surpresa, o choque e sentir a diferença de realidade. E aí eu fiquei exatamente 30 dias, eu fiquei no serviço de infectologia. Na verdade, eu descobri isso lá, porque originalmente eu tinha me inscrito para pediatria. E aí, quando eu cheguei, falaram assim, infelizmente o departamento de pediatria é muito... Não vai ser adequado, eles usaram esse termo. E aí, eu não ia brigar, né? Não ia chegar e fazer confusão, fazer um barraco por conta disso. Daí, eu aceitei participar, e aí o serviço funcionava da seguinte maneira. Lá no país que eu estava, o 5º ano era o último ano da faculdade de medicina. No 6º ano você já era um médico, mas com vínculo ainda com a universidade. Você tinha um salário que era muito pequeno, mas tinha um salário. Você tinha responsabilidade de médico já, tinha que fazer plantão. E daí eu acompanhava sempre o observacional. Claro que eu podia fazer algumas coisas práticas. O idioma lá na Tunísia, o oficial, são 2, o árabe e o francês. Então, para meios acadêmicos, como a ciência vem muito de origem europeia,
os livros geralmente eram em francês e era a linguagem que os doutores, os médicos usavam entre si, até a equipe de enfermagem. É claro que algumas situações informais o pessoal conversava mesmo em árabe ou no dialeto local que eles têm lá, que é o árabe tunisiano, que eu descobri depois, mas isso é assunto para outro momento. E aí eu lembro que eu tinha a minha família que me recebeu, ele era um aluno de medicina, ele chamava Mahmoud. Os pais dele, a mãe dele era virologista, ela tinha feito residência na França e o pai era pneumologista. Os dois trabalhavam no hospital que eu estagiava, no Hedi Shaker. Eu vou botar um mapa aqui explicando onde ficava, as fotos do local. E eu comecei o estágio lá. As minhas obrigações eram ir de manhã para a enfermaria. Eu tinha que ver os pacientes como todo residente. Ficava com o pessoal do 5º ano, do 6º ano e com os residentes. Aí à tarde primeiro optativo, mas eu sempre ficava. Eu cheguei a dar um plantão noturno. Eu não forcei demais porque também era muito cansativo, sabe? A rotina de ficar com outro idioma. Meu francês não era a coisa mais exemplar do mundo. Eu tinha feito 2 anos até então. E com esse gente do mundo todo, eu descobri que a Tunísia é um polo educacional, referência regional em educação. Então, eles recebiam internos de outros países que não tinham como receber estudantes. Então, a minha equipe tinha 2 rapazes do Djibouti, que é um paizinho perto do Oriente Médio, mas fica na África. E tinha um pessoal também não era Argélia, eu esqueci o nome do país. Mas depois eu vou colocar aqui o nome do país e vai aparecer que ficou tudo bem, mas eu esqueci. E então, nossa obrigação era ver os pacientes, era tudo em francês, e eu ficava tentando acompanhar, tentava forçar meu raciocínio para poder entender o que estava acontecendo. O departamento de doença infecciosa era muito legal, porque tinha alguns casos tão graves que eu nunca esqueci. Tinha tuberculose numa fase muito avançada, porque a pessoa não tinha se vacinado, o programa de vacinação não era obrigatório no país. Também tinha um caso de brucelose, que foi suspeito, mas aí tinham investigado e não tinham conseguido fechar o diagnóstico. E outra doença infecciosa foi o sarampo, que pra gente é muito comum todo mundo ter vacinado, mas a paciente estava bem grave e ela literalmente quase faleceu. Mas era muito complicado porque tinha muita diferença de choque de idioma, linguagem, cultura, alimentação, adaptação. Parece simples, mas não é. E é claro que eu não fiquei filmando dentro do hospital por uma questão ética. Acho que em todo mundo é proibido porque envolve o paciente numa situação fragilizada. Então é delicado fazer um tipo de filmagem assim. Mas eu filmei bastante as experiências fora do intercâmbio. E também tem algumas fotos de dentro do hospital que revelam infelizmente o nível de infraestrutura do hospital. Mas no final das contas foi muito bom, foi uma experiência muito válida. E eu aprendi, claro que aprendi medicina, eu ia para casa estudar, eu fazia médio curso na época, eu via todas as aulas. Mas acho que a parte humana foi o mais essencial, porque eu comecei a ver outras realidades, sabe? Comecei a reclamar menos da vida, das condições adversas. E também percebi que algumas vezes a gente acha ruim, mas tem muita gente pior do que a gente. Então me deu um outro mindset, outra visão de mundo. Eu acho que é muito válido, eu pretendo sim voltar na África o mais rápido possível. Eu estou querendo começar pelo sul agora. E eu acho que o que mais foi importante nessa experiência toda é que é muito válido a gente sair da nossa zona de conforto para poder alcançar coisas maiores. Se não fosse por isso, eu nunca teria a experiência que eu tive, conhecido gente de outra cultura. Eu fiz amizades lá muito especiais que me marcaram. Eu fiquei amiga de uma moça que ela era chefe do departamento de cirurgia pediátrica. Então ela me levou para entrar na cirurgia, eu contaminei o campo, eu fiquei com muita vergonha, porque eu tinha acabado de entrar no internato, eu não tinha muito conhecimento cirúrgico ainda. Mas a experiência de como um todo foi essa. E se você pensa ou já fez algum tipo de experiência assim, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E já sabe, deixa o teu like, se inscreva e valeu!